O superendividamento, ele está previsto na Lei 14.181 de 2021. Esta lei representa o quê? Um avanço significativo na proteção dos direitos dos consumidores brasileiros, que enfrentam o quê? Dificuldades financeiras. Esta lei, ela buscou o quê? Modificar o Código de Defesa do Consumidor e também o Estatuto do Idoso no que diz respeito ao quê? A proteção financeira da pessoa idosa. E ela trouxe medidas eficazes para, primeiro, evitar o superendividamento, que são medidas o quê? Preventivas, e também para tratar o superendividamento, caso o consumidor já esteja nesta situação. E ela busca o quê? Qual que é a principal finalidade? Promover o equilíbrio financeiro. O que é o superendividamento? A pessoa que está em superendividamento é aquela pessoa que encontra-se impossibilitada de pagar as suas dívidas, sendo por desequilíbrio financeiro, que esteja comprometendo o mínimo necessário para a sua subsistência, ou então que tenha sofrido uma situação de doença, de desemprego, que tenha o quê? Provocado um desequilíbrio financeiro no seu orçamento. E acabou o quê? Atrasando o pagamento das suas dívidas. Acabou impedindo que ela honrasse com seus compromissos. E isso foi o quê? Tornando uma bola de neve. E também o superendividamento, ele pode ocorrer o quê? Por má gestão financeira. Às vezes a pessoa, ela faz muitas dívidas em seu nome, aí chega no momento que ela não consegue honrar com todas, né? Ela faz muitos compromissos e no final não consegue honrar com todos os seus compromissos. E a lei do superendividamento, ela trouxe as seguintes alterações. Primeiro, prevenção e tratamento do superendividamento. Ela criou mecanismos para evitar o endividamento excessivo. Ela impõe ao consumidor, à instituição financeira, a obrigação de fornecer informações claras sobre as condições do crédito, podendo inclusive não conceder o crédito se verificado que a pessoa já encontra em perigo de superendividamento. Quer um exemplo? Uma instituição financeira que trabalhe com empréstimo consignado. Ao verificar a margem, ela toma conhecimento que aquele servidor público ou aquele aposentado já está com sua renda comprometida devido ao excesso de consignados. Aí ela pode o quê? Negar esse empréstimo. Não porque a pessoa está com nome com restrição, e sim como forma de evitar que a pessoa fique na situação de superendividamento. E ao negar esse crédito, deve o quê? A instituição financeira oferecer a informação adequada, a justificativa adequada do porquê ela está negando esse crédito. Segundo, ela possibilita um plano de renegociação de dívidas, que é uma das principais novidades que tem, que seria o quê? Do consumidor propor uma ação judicial ou, de forma extrajudicial, um plano de pagamento que contemple todas as suas dívidas, que esteja conforme a sua atual situação financeira, que busca o quê? Preservar o seu mínimo existencial. E esse plano, ele pode ser o quê? Feito de forma extrajudicial, no qual ele reúne todos os seus credores e apresenta esse plano, ou feito de forma o quê? Judicial, por meio da ação do quê? Da repactuação, que falaremos mais adiante. E, por fim, ela busca o quê? Garantir o mínimo existencial. Essa lei assegura o quê? Que mesmo com dívidas, o consumidor ele esteja o quê? Resguardando o seu mínimo necessário para a sua subsistência e da sua família, evitando o quê?
que o pagamento das dívidas comprometa integralmente a sua renda. Né? Ele pode apresentar um plano, pode apresentar um plano assim, falar, minha renda atualmente é esta, mas eu posso dispor o quê? De 30% desse valor. Aí ele apresenta um plano de até 60 meses, né, de repactuação, importante essa questão. Apresenta também o quê? Um período de carência, né, e ele reserva lá uma pequena porcentagem para o pagamento dessas dívidas. E o restante é para o quê? O seu mínimo existencial. É possível isto? É. Aí é possível, para a elaboração desse plano, é importante o quê? Que esteja sobre a orientação de um profissional, de um advogado. Por fim, também outra novidade foi a mediação e a conciliação, ou seja, esses métodos apresentados, eles são homologados por meio do quê? Da conciliação ou a mediação. As partes chegam a um consenso, chegam a um acordo que viabilize o pagamento dessas dívidas. E segundo, a lei do superendividamento, ela trouxe o quê? Medidas judiciais e extrajudiciais ao alcance do consumidor. Vamos falar aqui as medidas judiciais, primeiramente. Primeiro, a ação revisional. No caso de abusividade nos contratos de crédito, se tiver cláusulas excessivamente onerosas, o consumidor ele pode ingressar com a ação revisional para reajustar as prestações, conforme o quê? Conforme os juros legais. É feito um cálculo para verificar, aquele contrato ele está abusivo? Isso que está dificultando o seu pagamento? Aí ele ingressa com o quê? Com a ação revisional. Outra medida judicial, a ação de repactuação de dívidas. Esta ação de repactuação de dívidas, no caso da negociação extrajudicial não for possível ou frutífera, o consumidor ele pode ajuizar a ação de repactuação de dívidas, onde ele vai reunir todos os seus credores e apresentar o quê? Um plano de pagamento. E estipulando o quê? Prazos e condições justas para a sua quitação. E esse plano de pagamento, ele pode o quê? Ele pode inclusive ser organizado pelo próprio judiciário. Mas é importante o quê? Que o devedor apresente esse plano de pagamento. Que seja feito esse plano, apresentado judicialmente junto com a ação de repactuação. Porque não basta apenas ingressar com a ação, mas não apresentar nenhum plano. Porque senão o credor ele pode olhar e falar assim, não, o devedor ele ingressou com essa ação, mas cadê o plano de pagamento? Cadê a reserva que ele tem para quitar essas dívidas? De que forma que ele vai quitar? Aí, por isso que é importante a elaboração de um bom plano de pagamento, de um relatório sobre a situação desse devedor, enfim, para que esta ação de repactuação, ela, ao final, tenha êxito e o devedor ele possa o quê? Quitar as suas dívidas. E também tem outro tipo de ação judicial, no caso da ação de limitação de descontos. Esse tipo de ação ocorre quando há empréstimos consignados. Por exemplo, a pessoa tem muitos empréstimos consignados que está lá descontando na sua folha de pagamento e comprometa o quê? 60% da sua remuneração, por exemplo. Aí ela pode ingressar com esta ação, requerendo o quê? O reajuste desses descontos para 30%, que é o que a lei estipula. Tanto na sua remuneração como servidor, na sua aposentadoria.
né? Aí ela pode ingressar com esse tipo de ação. E as medidas extrajudiciais? As medidas extrajudiciais, o consumidor ele pode procurar diretamente os credores e negociar um plano de pagamento. De que forma? Os tribunais de justiça, eles já estão, né, eu não sei se todos estão, né, mas, por exemplo, do estado de Mato Grosso do Sul, que é um exemplo, né, que eu trabalho muito com esse tribunal, o próprio site ele tem um link de acesso onde o consumidor ele pode o quê? Colocar a sua situação, né, e se inscrever para o multirão de superendividamento, apresentando o quê? Todas as suas dívidas. Só que ele tem que apresentar o quê? O seu plano de pagamento. Aí é um processo que é aberto? Não, é feito de forma extrajudicial. E caso infrutífera, vem o quê? A questão judicial. Aí outra questão importante. Nem todas as dívidas entram na lei do superendividamento. Nem todas as dívidas entram na repactuação de dívidas. São elas dívidas decorrentes de fraudes. Por exemplo, a pessoa ficou constatado que a pessoa fez esse contrato ciente de que ela não teria condições. Por exemplo, a pessoa está desempregada e honra lá um compromisso, sabe, sem ter a certeza que ela vai conseguir pagar essa dívida, honrar esse compromisso. Pode ser o quê? Uma dívida decorrente de fraudes. Segundo, produtos e serviços de luxo. A pessoa adquiriu muitos produtos considerados produtos de luxo. Por exemplo, adquiriu um carro de milhões, joias, né? Esse tipo de produtos e serviços, elas não entram na lei do superendividamento. Terceiro, multa de trânsito também não entra. Tem uma multa de trânsito muito alta, busque o quê? Negociar diretamente com o órgão responsável. Dívidas decorrentes de crédito rural, impostos, demais tributos também não entram. Se você está lá devendo IPTU, você tem que negociar com quem? Com a prefeitura. Está na dívida ativa do Estado, negocia com o Estado, porque não entra no superendividamento. Outra questão também, financiamento imobiliário. Você está lá no programa Minha Casa Minha Vida, aí você atrasou as prestações por questões, né, de desemprego, mudança na situação financeira, e você deseja, né, renegociar. Aí não será pelo superendividamento. Você pode negociar o quê? Por outros meios, mas não pela lei do superendividamento. Senão esse processo ele será o quê? Ele será extinto. E por fim, dívidas decorrentes de pensão alimentícia. Está devendo a pensão, busque lá negociar com quem está com o alimentado, né? Com quem está recebendo essa pensão, porque ela não entra na lei do superendividamento. Enfim, a lei do superendividamento, ela é o quê? Ela, se bem utilizada, ela é uma ferramenta importante para equilibrar as relações entre consumidores e credores. E ao mesmo tempo ela promove o quê? Uma educação financeira, e ela apresenta o quê? A possibilidade de um crédito responsável. E para os consumidores que já estejam em situação de endividamento, ela também o quê? Oferece mecanismos eficazes de renegociação e repactuação das dívidas. Ou seja, ela é uma lei que ao mesmo tempo ela previne, ela promove uma educação financeira, ela busca o quê? Tratar esse superendividamento por meio desses mecanismos que foram apresentados. E assegurando o quê? O pagamento das obrigações, a retirada do nome dos órgãos de restrição ao crédito, a suspensão de toda
execução que este devedor esteja sofrendo. Por exemplo, ele está sofrendo uma ação de execução pelo banco. Aí esta ação de execução, ela é o quê? Ela é suspensa no momento em que há a renegociação. Ou seja, porque a ação de execução, todos nós sabemos que ela traz prejuízos financeiros ao devedor. O devedor já tem aquela dívida e muitas vezes ele pode sofrer o quê? Um bloqueio judicial das suas contas bancárias, dos seus ativos. Há casos que você pode solicitar o desbloqueio? Sim, mas isso até chegar ao desbloqueio, o devedor já passou o quê? Por muitos infortúnios. E já a lei do superendividamento, ela traz essa possibilidade do quê? De suspender essa execução enquanto estiver o quê? Na renegociação, garantindo o quê? O mínimo necessário ao consumidor. E qual que é o principal objetivo dessa lei? É possibilitar a reintegração financeira desses indivíduos. Ao mesmo tempo que ela promove essa reintegração financeira, ela devolve a esses indivíduos a possibilidade de novamente ter créditos, né? E ela também promove o quê? Uma economia mais justa e mais equilibrada. Ela protege o consumidor, né, de certas situações e oferece, né, medidas para que ele consiga novamente o quê? Estabilizar a sua situação financeira. Gostou desse vídeo? Curta, comente e compartilhe. E abaixo da descrição desse vídeo está o meu Instagram, @doutora Elaine Moura, e o WhatsApp, caso você tenha dúvidas na questão do superendividamento. Obrigada.